Olá pessoal, vamos apresentar nesta sexta aula do capítulo 5 do curso de Física 1 a última das 3 leis de Newton, que descreve o princípio da ação e reação. Este é um dos princípios fundamentais que permite compreender como os foguetes conseguem adquirir tração mesmo no espaço onde não existe uma atmosfera gasosa como a da Terra. Toda força exercida por um objeto 1 sobre um outro objeto 2, que podemos chamar de força de ação, sempre vai estar associada a uma outra força de reação do objeto 2 sobre o objeto 1. A força de reação terá sempre a mesma magnitude e direção, mas o sentido contrário à força de ação. Isso nos permite concluir que nunca vai existir no universo uma força de ação isolada. Ela sempre terá uma força de reação oposta. Para exemplificar, vejam esta simulação. Quando Newton empurra uma parede exercendo uma força de ação, a parede também empurra Newton para trás com a mesma força, mas em sentido contrário. Para ficar mais claro, vamos supor que Newton esteja calçando um par de patins. Neste caso, Newton se moverá para trás devido à força de reação que a parede exerceu sobre ele, enquanto que a parede não se move, já que ela está fixada ao solo. Após este exemplo, fica mais claro entender a terceira lei de Newton, que diz que a força exercida por um objeto A sobre um segundo objeto B é igual em magnitude à força exercida pelo objeto B sobre o objeto A na direção oposta. Ou seja, a força de A em B é igual a menos a força de B em A. As duas forças ocorrem simultaneamente. Qualquer uma das forças pode ser chamada de força de ação, sendo a outra a força de reação. Vamos listar agora alguns exemplos interessantes da terceira lei de Newton que ocorrem para comprovar que o par de força, ação e reação está sempre presente. Como primeiro exemplo, temos a tração provocada por um foguete para gerar a força de propulsão em uma aeronave. Isso só é possível graças ao princípio da ação e reação. Através da combustão que ocorre dentro dos foguetes, a pressão interna dos gases aumenta. Devido ao aumento dessa pressão, os gases são empurrados para fora do tanque em uma altíssima velocidade, que podemos definir como a força de ação das paredes internas do foguete sobre os gases. No entanto, devido à terceira lei de Newton, os gases também exercem uma força de reação com a mesma magnitude, mas em sentido contrário sobre as paredes internas do foguete. Esta força de reação é a força responsável por acelerar ou desacelerar os foguetes e as naves espaciais no espaço, onde não existe a presença do ar atmosférico, apenas o vácuo absoluto. Um outro exemplo de força de ação e reação está relacionado à atração gravitacional. A força de ação gravitacional que o Sol exerce sobre os planetas do Sistema Solar está sempre acompanhada da força de reação dos planetas atraindo o Sol. Dessa forma, fica claro que se o Sol atrai a Terra com uma força de ação, a Terra atrai o Sol com uma força de reação que tem a mesma magnitude e direção, mas em sentido contrário. Então você pode pensar, mas por que apenas a Terra se move num movimento de translação ao redor do Sol? Isso é devido ao fato da massa da Terra ser muito pequena em relação à massa do Sol. Em outros sistemas solares, a órbita de planetas que possuem uma massa relativamente grande se comparada com as suas estrelas provocam um movimento oscilatório na estrela, como mostrado na simulação. Isso é devido à força de reação do planeta atraindo a estrela,
oposta à força de ação da estrela atraindo o planeta. Na verdade, com a ajuda de telescópios mais modernos, os cientistas conseguem capturar o movimento oscilatório das estrelas em outros sistemas solares. Eles se utilizam desta técnica para descobrir a existência de novos planetas em outros sistemas solares na nossa galáxia, e até mesmo estimar a massa e a composição do planeta. Se voltarmos ao nosso cotidiano terrestre, também teremos o par de força, ação e reação, relacionado à atração gravitacional. Todos os corpos que possuem massa são atraídos pela força da ação da gravidade. Consequentemente, todos os corpos também possuem uma força de reação oposta e de mesma magnitude atraindo a Terra. Com este exemplo, fica bem claro de visualizar este conceito. Um corpo em queda livre é atraído pela ação da força da gravidade. O par de reação a esta força é o corpo atraindo a Terra com a mesma magnitude, mas em sentido contrário. Mas é claro, como a massa do corpo é desprezível em relação à massa da Terra, somente o corpo adquire aceleração. Vamos agora verificar este conceito, mas analisando um objeto em repouso sobre a superfície de uma mesa. É daí que surge uma força que será bem estudada no curso de Física 1, a força normal. O par ação e reação, visto anteriormente em um corpo em queda livre, é aplicado da mesma forma neste livro em repouso sobre a mesa. O livro é atraído pela ação da força da gravidade, e o par de reação a esta força é o corpo atraindo a Terra com a mesma magnitude e em sentido oposto. Mas você pode se perguntar, espera aí, então por que o livro não está se acelerando para baixo? Isso não ocorre devido ao fato da mesa estar exercendo sobre o livro uma força de ação, que neste caso especificamente tem a mesma magnitude da força-peso, mas apontando para cima. Esta força é conhecida como força normal e ela é sempre perpendicular à superfície de contato. Mas como toda força, ela também tem o seu par de reação, que é o livro empurrando a mesa com a mesma força, mas em sentido contrário. Após essa explicação, espero que fique bem claro e que vocês não se esqueçam. A força normal não é a força de reação à força-peso, mas sim uma força que contribui para manter o livro em repouso sobre a mesa. Caso ainda não esteja bem claro, vamos analisar a mesma situação do objeto em repouso, mas com um plano inclinado. A força de ação da gravidade continua apontando para baixo e com a sua respectiva magnitude. A força normal, por sua vez, possui a sua magnitude e direção diferente da força-peso, já que ela, por definição, é sempre perpendicular à superfície de contato. Comprovando dessa forma que ela não é o par de reação da ação da força da gravidade, de acordo com a terceira lei de Newton. Vamos ficando por aqui com mais esta aula sobre as leis de Newton. Não percam a próxima aula, onde eu resolvo alguns exercícios para ajudar a fixar melhor os conceitos apresentados nesse capítulo. E não se esqueçam de assinar o nosso canal e contribuir para a comunidade do Universo Exato.